Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. A coisa mais terrível, na minha opinião, é perceber que você vive com um verdadeiro inimigo na mesma casa, come com ele na mesma mesa e dorme com ele na mesma cama. Para mim, essa pessoa acabou sendo minha esposa, com quem passamos por um longo e difícil caminho. Mas, ainda assim, ela me traiu da maneira mais terrível e sofreu as consequências. Devo admitir imediatamente que, há um ano, quando eu estava sentado e pensando na manhã de segunda-feira, eu não estava de muito bom humor. Minha esposa, Sheila, estava tão interessada em intimidade quanto eu. Quando nós dois nos aposentamos aos 60 anos no ano passado, ela se aposentou do ensino e eu da Polícia de Transporte Britânica. Podemos não ter sido próximos todos os dias, mas no começo fazíamos isso com frequência, às vezes até 2 vezes por dia. Naquela segunda-feira, um ano depois, eu mal conseguia me lembrar da última vez que fomos íntimos. Minha esposa alegou que meu tédio vinha de não ter um hobby, o que levou à depressão e depois à letargia, o que, por fim, me deixou cansado demais para a intimidade. Eu tinha outra teoria. Eu achava que estava deprimido porque não me envolvia em intimidade, mas eu suspeitava que ela estava deprimida. Esse era meu dilema. Se ela não tinha intimidade, então com quem ela não estava tão chateada quanto comigo? Se ela estava envolvida em intimidade, como e quando ela fez isso? Veja aquela segunda-feira, por exemplo. Ela estava na cidade encontrando Sally, uma velha amiga da escola, para sua fofoca semanal tomando café. Mas ela estava mesmo? Sim, ela estava. Eu a segui e os vi se encontrarem e irem juntos ao seu café favorito. Era a mesma história nas últimas 3 semanas. E quando ela voltava depois de 1 hora ou mais, ela sempre tinha algumas compras com recibos mostrando a data, hora e código de preço corretos. Eu chequei. Eu era um policial. É o que fazemos. Nas noites de quinta-feira, ela ia para uma aula de cerâmica enquanto eu ia para o pub. Durante essas 3 semanas, eu ia para o pub perto do centro comunitário e a observava entrar e sair exatamente no horário. Eu até espiei pela janela e a vi fazendo um pote. Lá estava, terminado e esmaltado na mesa na minha frente, zombando de mim. Não havia dúvida de que ela estava genuinamente participando da aula, exatamente como ela disse. Não havia outras oportunidades plausíveis para ela conhecer alguém, se envolver em intimidade, tomar banho e retornar sem que eu soubesse. Então por que meus instintos continuavam me dizendo que ela estava tendo um caso? Foi na quarta-feira seguinte que tudo fez sentido. Bem, eu digo fez sentido, mas o baque ressonante na minha cabeça fez com que parecesse mais uma bigorna. Foram as toalhas que primeiro me deram uma ideia. Desculpe, isso não fez sentido. Deixe-me explicar. Na nossa casa, quarta-feira era dia de lavar roupa. Nesta quarta-feira em particular, enquanto eu saía grogue da cama, Sheila saiu do banheiro com um monte de toalhas azuis. Estou colocando estas na máquina de lavar agora, ela me informou. Você pode pegar as toalhas roxas do armário e colocá-las nos 2 banheiros, por favor? Era um sistema direto. Ela trocava as toalhas semanalmente, ao alternar os conjuntos azul e roxo, ela garantia que todos eles fossem regularmente trocados. Sobre isso, eu respondi e fiz o que ela pediu enquanto ela descia as escadas para a lavanderia. Depois do café da manhã, enquanto eu colocava minha xícara e prato na pia, ela me chamou para perguntar se eu poderia verificar se a máquina de lavar tinha terminado o ciclo. Abri a porta e olhei para dentro. Não, eu ainda conseguia ver as toalhas girando em um borrão azul e branco. Comecei a ajudá-la a desfazer nossa cama para a próxima carga, o tempo todo ponderando a questão que estava me incomodando há semanas. Se ela estava trapaceando, como ela estava fazendo isso? Enquanto eu trabalhava, havia um pensamento incômodo no fundo da minha mente, tentando emergir, mas não conseguindo. Fizemos uma pausa para o café por volta das 11,
e enquanto estávamos sentados no solário nos fundos da casa, observei a primeira carga de roupa para lavar, as toalhas esvoaçando no varal. Lá estavam elas. 4 toalhas de banho azuis, 4 toalhas de mão azuis, e bem no final, quase escondida perto da casa, uma toalha de banho branca. A voz no fundo da minha mente agora estava pulando para cima e para baixo, balançando os braços e gritando obscenidades para mim, tentando desesperadamente chamar minha atenção. A bigorna. Por que havia uma toalha branca na lavagem? Ela não estava no cesto de roupa suja do nosso banheiro. Eu teria notado. Ela não tinha sido usada em nenhum dos banheiros. Não havia razão para isso. Na verdade, só guardávamos as 2 toalhas de banho brancas velhas para usar do lado de fora no verão, quando os netos brincavam na piscina inflável. Era março, e aquelas toalhas brancas tinham sido guardadas, limpas, meses atrás. Poderia ser que ela estivesse dormindo com alguém em nossa própria casa, e era mais fácil esconder as evidências usando as toalhas do que deixando marcas visíveis em nossa roupa de cama? Não poderia ter acontecido em nossa cama. Eu posso ter dormido profundamente ultimamente, mas tenho certeza de que teria notado se ela estivesse com alguém ao meu lado. Então a outra bigorna caiu. Jesus, é tão óbvio. Eu não estava letárgico porque estava deprimido. Ela estava me dopando. Você está parecendo pensativa, querida. A voz dela interrompeu meus pensamentos. O quê? Ah, sim. Estou trabalhando mentalmente neste quebra-cabeça há algum tempo. Foi bem frustrante, mas acho que finalmente está começando a fazer sentido. Isso é bom, querida. É importante manter a mente ativa, ela observou distraidamente, claramente desinteressada, enquanto retornava ao livro e terminava o café. Ah, minha mente definitivamente está ativa, mas guardei esse pensamento para mim mesma. Então aqui está minha reconstrução do crime. O suspeito. Ela. Substâncias proibidas à vítima. Eu. Então convida seu amante, um indivíduo desconhecido, para dentro de casa. Onde eles se envolvem em intimidade. Em algum lugar. O Roofi. Está tão claro agora. 3 meses atrás, adotamos uma nova rotina em que ela me trazia um pequeno uísque como bebida noturna por volta das 21h30. Então, às 22 horas, tomávamos nossos comprimidos, um sedativo leve para o sono dela, uma estatina para meus lipídios sanguíneos e um multivitamínico para nós dois. Ela disse que tinha lido que tomar nossos remédios logo antes de dormir os tornava mais fáceis de lembrar e mais eficazes. Fiz uma nota mental para verificar cuidadosamente meus comprimidos quando tivesse a chance. Mas se eu estivesse certo, eu sabia o como, mais ou menos o onde, mas quem? Quem ela poderia fazer para entrar furtivamente na casa àquela hora da noite? De jeito nenhum. Não poderia ser aquele idiota irritante e esperto da porta ao lado, poderia? Posso ter pulado as apresentações quando comecei, então, como o número de personagens parece estar crescendo, talvez seja hora de mais detalhes. Meu nome é Mark Smith. Eu era o detetive inspetor Smith até me aposentar há 2 anos, aos 60. Eu já teria sido inspetor-chefe naquela época, se não fosse por um incidente no início da minha carreira, quando um rapazinho furtivo riu quando eu disse que ele estava preso por quebrar o pulso da namorada. Infelizmente, ele caiu da escada. 2 vezes. Nada foi provado, mas isso turvou minhas perspectivas de carreira. Portanto, a promoção da Polícia Distrital para o cargo de inspetor-detetive na Polícia de Transporte Britânica foi a maneira ideal de passar os últimos 5 anos de serviço. Também beneficiou minha aposentadoria. Tentei manter a forma, mas ser lento não ajudou. Se minhas suspeitas estiverem corretas, isso será resolvido em breve. Tenho 1,80 metros de altura, sou bem atraente e realmente não gosto de ser mexido. Minha esposa Sheila tem cerca de 1,73 metros de altura, é elegante e esbelta. Seus longos cabelos escuros e olhos verdes completam o quadro atraente. Nossos vizinhos à nossa direita eram um casal de idosos que raramente víamos, e à nossa esquerda estava um Julie e o idiota.
Aparentemente, seus pais o chamaram de Justin, talvez para que ele não se destacasse entre os outros parasitas inúteis que trabalhavam para seu empregador no fundo de rede. Eu achava que ele era um idiota, apesar do fato de minha esposa alegar que ele era realmente uma pessoa maravilhosa se você o conhecesse melhor. Talvez ela o conhecesse melhor do que eu imaginava. Julie, por outro lado, era um tesouro. Só conhecemos o primeiro marido dela por alguns anos antes que o câncer o levasse. Ela fez um trabalho incrível criando os gêmeos sozinha até que ambos foram para a universidade. Depois disso, acho que ela foi duramente atingida pela síndrome do ninho vazio, e em 2 anos o idiota se mudou para sua vida, sua cama e depois sua casa. Ele morava lá há 5 anos, e eles estavam casados há 3. Na época, imaginei que Julie provavelmente tivesse uns 50 anos, mais ou menos alguns anos. Ela era baixa, magra e agradável de se olhar e conversar. Eu podia ouvir sua voz rouca por horas. Se ela pudesse cantar, seria uma lenda do blues. Justin tinha cerca de 1,78 m e dirigia até a academia em seu Audi para manter a forma. Que poser! Ele mantinha uma fachada de charme bem-humorado, mas se você ouvisse com atenção, ele era um pequeno bastardo sarcástico e condescendente. Ele achava que era muito mais inteligente do que todos os outros, que não notaríamos, mas eu notei, e já tinha encontrado seres mais inteligentes do que ele. Ele tinha uma aparência polida e brilhante, como um cocô de cachorro recém-posto. Em retrospecto, eu não gostava muito dele. Para ser justo, acho que ele também não gostava de mim. Então eu tinha uma teoria plausível de quem, como e onde, mas nenhuma evidência. Verificar a situação do tablet seria simples. Eu ainda não tinha morrido, então continuaria normalmente, mas nos meus termos. Na quinta-feira à noite, minha esposa saiu de casa às 6h30, como de costume para sua aula de cerâmica das 7 às 9. Ela voltaria por volta das 9h30. Assim que ela saiu, peguei um par de luvas de nitrilo da caixa na garagem e comecei a vasculhar minha própria casa. O que eu estava procurando? Algo incomum? Algo que deveria estar lá ou algo que não deveria estar? Na vida cotidiana, racionalizamos coisas que estão fora do lugar, mas durante uma investigação, são as esquisitices, não importa o quão mundanas, que levam a descobertas. Primeiro, verifiquei os comprimidos. Os que ela estava me dando, alegando que eram vitaminas, eram na verdade sedativos prescritos por ela, como eu suspeitava. O folheto incluso alertava contra tomá-los com álcool. Eu os tinha cuspido na noite anterior, e me senti um novo homem naquela manhã. Nas próximas horas, eu cuidadosamente vasculhei cada cômodo, tentando não deixar nenhum vestígio da minha presença. Ela não precisava saber que eu estava investigando. No final, cheguei à conclusão de que não havia sinais de trapaça em nenhum dos quartos de hóspedes. Os lençóis estavam limpos e pareciam notavelmente recém-passados, embora eu soubesse que não tinham sido lavados recentemente. Estava claro que ninguém tinha usado esses quartos. Infelizmente, também não havia sinais de intimidade em nosso quarto, o que só aumentou minha raiva. Encontrei ouro em uma chaise longue nos fundos da casa. Entre as almofadas do assento do sofá de 3 lugares, encontrei um pedaço de papel alumínio de uma embalagem de preservativo que nunca usei. Agora eu sabia onde tinha acontecido. Droga, odeio dizer isso. Essa imagem vai ser difícil de esquecer. Presumivelmente, ela joga a toalha na máquina de lavar e depois volta para minha cama. Que traição! Meu casamento chegou ao fim, inegociável. Eu poderia me divorciar legalmente do meu cônjuge sem precisar provar infidelidade, mas isso parecia insatisfatório. Outra pessoa estava aproveitando o que me foi negado. A vingança era necessária. Normalmente, não me considero mesquinho. Posso ignorar pequenas ofensas. Mas tal desrespeito flagrante exigiu uma resposta severa. Eu pretendia desencadear o caos total. Enquanto eu silenciosamente planejava minha retaliação nos próximos dias, notei a indiferença da minha esposa em relação a mim e, refletindo, em relação ao nosso relacionamento. Eu também não me importava mais com ela, mas eu era o único ciente do nosso divórcio iminente. Então, toda noite eu fingia engolir meus comprimidos, apenas para discretamente cuspi-los quando ela se virava.
Era por volta da meia-noite de sábado, ou tecnicamente domingo de manhã, quando o telefone dela tocou, me acordando de repente. Fiquei imóvel enquanto ela se mexia, então saí da cama. Ela atravessou o quarto na ponta dos pés e saiu pela porta. Ouvi-a abrir e fechar a porta do armário de roupas de cama no patamar, seguido de silêncio. Apesar da minha bravata exterior, senti-me enjoado. Embora eu pudesse ter descido para confirmar sua infidelidade, a perspectiva de testemunhar ou ouvir o desenrolar era profundamente desagradável. Contemplei entrar de rompante para confrontá-los, embora a ideia de meramente causar desconforto não fosse satisfatória o suficiente. Claro, eu poderia ter entrado e confrontado fisicamente o perpetrador, mas então eles provavelmente se passariam por vítimas, e eu, um ex-policial, correria o risco de acabar nas grades. Cada dia na prisão apresentaria 365 oportunidades para alguém me machucar. Além disso, minha sorte provavelmente resultaria na morte do agressor, deixando-me isolado, sem trégua de perigos potenciais. Para obter uma vingança realmente potente, percebi que precisava que eles acreditassem que ainda estavam no controle. Então, deixei a situação se desenrolar sabendo que eu tinha os meios para assumir o controle. Ativei discretamente o alarme da casa estrategicamente colocado sob minha mesa de cabeceira. Sheila deve tê-lo desativado para permitir a entrada de seu cúmplice. Depois de dar a eles alguns momentos para se acomodarem, porque no fundo eu sou uma romântica, eu finalmente apertei o botão do pânico. Bem, fui eu quem apertou o maldito botão e o caos que ele causou dentro da casa me abalou profundamente. O efeito que isso teve na excitação de Justin é inimaginável. Certamente arruinou seus planos românticos para a noite, pois o vi correndo dos fundos da nossa casa para a segurança da sua. O alarme parou. Sheila deve ter corrido de volta para o painel principal e anulado o botão de pânico. Eu sabia que ela não tinha ideia de como funcionava, além de armar e desarmar. Eu tentei explicar quando instalamos o sistema, mas ela desligou e eu desisti. Eu tinha certeza de que ela presumiria que tinha feito algo errado que disparou o alarme. Ouvi a porta do armário de roupa de cama abrir e fechar antes que ela voltasse para o nosso quarto. Não resisti em cutucá-la. Acabou de entrar, perguntei, fingindo o tom de alguém que tinha sido drogado. Onde você estava? Está tarde? Eu tive que descer para desativar o alarme, ela resmungou. O que o disparou? Eu perguntei inocentemente. Ele só dispara se tiver alguém lá embaixo. Vou verificar. Não, ela exclamou. Você não pode descer com sua. Ela estava prestes a dizer condição. Ela entendeu que se eu tentasse descer enquanto estivesse drogado, eu acabaria em uma ambulância ou pior, em um carro funerário. Isso poderia levar a complicações e ela era inteligente o suficiente para entender isso. Eu já tinha reiniciado o alarme lá embaixo e não havia ninguém lá. Eu chequei todas as portas e janelas também, então volte a dormir, ela me tranquilizou. Então eu fiz isso e dormi profundamente. Sheila conseguiu manter a compostura pelo resto do fim de semana enquanto eu suportava intervalos agonizantes de 10 minutos sempre que ela tomava banho, rolando as mensagens em seu telefone. Eu tinha ajudado a configurar a tela de bloqueio, então, embora minha impressão digital não a desbloqueasse, eu sabia o código de acesso de backup dela. A arrogância deles era evidente quando eles marcaram um encontro à meia-noite por mensagem de texto. Essa revelação indicou duas coisas para mim. Eles também estavam envolvendo Julie e estavam em sérios apuros. No domingo à noite, tanto a mulher quanto o homem se recuperaram da guerra psicológica de sábado à noite e marcaram uma reunião para as 11h30 da terça-feira à noite. Isso me serviu perfeitamente, pois eu tinha um plano que exigia preparação mínima, desde que eu pudesse falar com Julie antes. Na segunda-feira, Sheila foi ver Sally como de costume e o carro de Justin não estava na entrada da garagem do vizinho. Eu silenciosamente esperava que Julie estivesse trabalhando em casa como ela normalmente fazia, felizmente ela estava. Ei, Mark, ela me cumprimentou com um sorriso caloroso quando abriu a porta, no entanto, sua expressão mudou quando ela notou meu comportamento sério. Está tudo bem? Você parece bem sombrio. Julie, sinto muito, mas precisamos conversar e o tempo é curto. O que está acontecendo? Ela perguntou.
Vou lhe dar a versão condensada por enquanto, mas poderíamos acidentalmente nos esbarrar do lado de fora da biblioteca por volta das 2:30 e discutir isso mais a fundo. Claro, ela concordou, mas vá em frente e me conte a versão curta de qualquer maneira. Então eu fiz. Expliquei a fadiga, o novo regime de uísque e pílulas, os sedativos substituídos e os problemas de intimidade. Maldito seja, ela sussurrou. Eu suspeitava que ele estava tendo um caso, mas não conseguia descobrir qual. Você ficaria surpreso se eu dissesse que ele me traz uma pílula de vitamina toda noite para fortalecer meu sistema imunológico? Não é de se espantar que eu me sinta atordoada metade do tempo. Você está muito bravo? Eu perguntei porque eu tendo a querer vingança dos dois, mas eu vou acabar na cadeia. Eu me sinto da mesma forma, ela respondeu. Claro que eu poderia expulsar esse pequeno idiota, mas eu quero que ele sofra também, muito. Eu tenho um plano, informei e se o fizermos corretamente, estaremos seguros e eles receberão o que merecem. Eu concordo, ela disse. Eu nem te contei sobre o plano ainda. Não me importo. Contanto que derrame miséria e merda sobre eles, conte comigo. Esta é a primeira vez que estou sozinho com esta mulher e eu já a adoro. Ela é linda, inteligente e abriga um senso de vingança. O que há para não admirar? Compartilhei meu plano com ela. Era direto, sem precisar de situações inventadas, quase nenhuma mentira, com a polícia fazendo a maior parte do trabalho para nós. Entendi, ela respondeu. Me dê até o fim da manhã para pensar sobre isso e coincidentemente te encontro depois do almoço. Ah, mais uma coisa, mencionei enquanto saía. Se a polícia perguntar sobre nossa última conversa, foi sobre um cabo de impressora extra. Vou passar na cidade para pegar um depois do almoço. Ela me deu um sorriso. Desculpe não poder ajudar mais, até mais tarde, então. E com isso, parti. Depois do almoço, nos encontramos e eu apresentei com o cabo que consegui comprar. Parecia que o antigo tinha sido descartado acidentalmente. Não havia muita necessidade de esclarecimento. Meu plano era direto e facilmente executável. Nossas principais preocupações eram evitar quaisquer comentários ou ações inteligentes em relação aos nossos cônjuges infiéis que pudessem alertá-los e concordar em tomar nossos comprimidos para dormir nas noites de segunda e terça, embora em nossos próprios termos, como os cornos complacentes que éramos. Na terça-feira, decidi organizar a garagem. Eu estava ficando cada vez mais frustrado ao perceber sinais de que Sheila estava se preparando para outro encontro em nossa casa. Para manter distância e controlar meu temperamento, concentrei-me na tarefa em questão. Sheila havia limpado o solário e colocado a toalha branca em destaque e eu me abstive de contatar Julie novamente. Manter nossa rotina habitual era crucial. Naquela noite, às 10 horas, Sheila me deu uma dose generosa de uísque junto com minha medicação. Ela observou enquanto eu os engolia, depois voltou para a cozinha para sua própria dose. Cuspi discretamente os comprimidos, escondendo o sedativo, e em vez disso tomei minha estatina com um gole de uísque. Era crucial que meu relatório toxicológico permanecesse consistente. Às 10h30 eu deveria estar me sentindo sonolento, então reclamei um pouco sobre lutar para manter meus olhos abertos até que ela me disse bruscamente para ir para a cama. Eu obedeci, mas garanti que não iria cochilar ao me concentrar no porquê ela considerava aceitável me tratar dessa forma, com ele, depois de quase 40 anos, e 2 filhos. Não foi só infidelidade, mas também foi sob nosso próprio teto, depois de me drogar. Foi cruel. Percebi que ela foi para a cama depois de uns 15 minutos, então fingi estar dormindo. Depois que ela me traiu, ela foi ao banheiro, de onde ouvi o barulho do chuveiro e o som dela escovando os dentes. Quando ela deu descarga, continuei fingindo estar dormindo. Às 11h30, o telefone dela vibrou na mesa de cabeceira. Gritei baixinho, como se tivesse sido perturbado, então deitei-me novamente e desacelerei minha respiração. Ouvi-a sair da cama, pegar uma toalha no armário e descer as escadas. Como da última vez, ela deixou o telefone ao lado da cama, mas para quem ela iria ligar? 5 minutos depois, seu telefone vibrou novamente e outra mensagem chegou. Apesar das circunstâncias, não pude deixar de sorrir.
Provavelmente era Julie. Ela estava perguntando se Just estava parado na porta do nosso quarto ensolarado, verificando se estava tudo bem. Não toquei no telefone de Sheila. Eu ainda estava atordoada e desorientada, lembra? Então o meu próprio telefone tocou. E de novo, era Julie. E, novamente, decidi não responder, mas essa era minha desculpa para não dormir. Desci as escadas na ponta dos pés, tentando não perturbá-los, e parei na porta da cozinha entreaberta. Sons chegaram aos meus ouvidos. Senti uma onda de desgosto e indignação. O que eu fiz para merecer tal atitude dela? Se ela não me amasse mais, ela poderia simplesmente ir embora. Mas por que essa traição? E com aquele idiota arrogante? O solário estava iluminado por uma luz fraca, complementada pelo brilho do display de LED do forno, o que me permitiu encontrar o rolo de massa na bancada onde o deixei. Se as autoridades tivessem questionado sua proximidade, eu teria dito que estava na cozinha, cercado por muitas outras armas em potencial. De qualquer forma, tive que suportar ouvir minha esposa tendo um caso com esse homem desprezível até que ela realizasse seu último ato de gentileza como minha esposa. Quando ela gritou, "Por favor, não pare", foi o sinal perfeito. Eu irrompi no quarto gritando, "Saia de cima da minha esposa", era exatamente isso que eu queria dizer. E não se preocupe, querida, eu vou te salvar. Uma promessa que eu não ia cumprir. O idiota parou abruptamente no meio da ação, parecendo um suricato assustado, e eu prontamente dei um golpe forte na lateral de sua cabeça com um rolo de massa. Apesar de seu movimento desajeitado, agravado pelo meu estado parcialmente drogado, o impacto foi mais substancial do que o pretendido. Ele desmoronou quando um poste foi cortado, ainda enredado com minha esposa infiel. Pela janela, notei a expressão de Julia enquanto eu completava o ato final da nossa charada. "Você está bem, querida", murmurei indistintamente, fazendo-a gritar. "Não se preocupe. Ele não pode mais te machucar." Eu cuidadosamente desabei sobre eles, prendendo-a contra o corpo do amante e fingi perder a consciência. Gradualmente, o efeito da droga se intensificou, borrando a linha entre fingimento e realidade. Enquanto isso, a versão dos eventos de Julie se desenvolveu de forma diferente. Por volta das 10 horas, como de costume, Justin trouxe para ela uma generosa taça de xerez e um comprimido de vitamina para fortalecer o sistema imunológico, ambos os quais ela bebeu. Pouco depois, enquanto estava no banheiro, ela sentiu um ataque de tosse e vomitou na pia. Não querendo perturbar o marido, que estava entretido na TV, ela simplesmente anunciou sua intenção de ir para a cama cedo. Logo depois que ele subiu na cama com ela, ele se levantou e desapareceu. Mais tarde, ela ouviu um som como o de uma porta batendo. Quando a ausência dele se arrastou e suas ligações ficaram sem resposta, ainda sonolenta e confusa, ela olhou pela janela do quarto e o viu em nosso quintal perto das portas do pátio, que levavam ao nosso quarto ensolarado. Depois de mandar uma mensagem para o número de Sheila para saber como nós dois estávamos e não obter resposta, ela me ligou enquanto Sheila continuava em silêncio. Quando ignorei meu telefone também, ela decidiu descobrir sozinha. Seguindo Deste até o nosso quintal, ela ficou chocada ao ver pelas janelas do solário como seu marido a estava traindo com minha esposa no sofá. Apesar de seu espanto, ela ficou tão furiosa com a traição dele que os gravou até que eu tropecei na cena, possivelmente embriagado e obviamente acreditando que minha esposa havia sido atacada por uma pessoa desconhecida. Bati na cabeça de Dusty antes de cair. Naquele momento, ela parou de gravar, ligou para os serviços de emergência e informou ao despachante que tanto a polícia quanto 2 ambulâncias eram necessárias em nosso local. Eu a aconselhei a ser sincera sempre que possível e a não tentar influenciar a investigação policial. Deixe-os fazer seu trabalho e, se eles fizessem o trabalho adequadamente, a justiça prevaleceria. Quase tudo o que ela relatou era preciso. A única falsidade era que a tosse e o vômito foram auto-infligidos. Fui despertado por um paramédico tentando chamar minha atenção. Eu me sentia grogue e incrivelmente fatigado, mas senti que havia algo que eu precisava resolver. O que era, no entanto? Ah, sim. Minha esposa, murmurei. Ela está bem? Ele a machucou? Ela está bem, ele me garantiu.
Ela está falando com as autoridades agora. Eu deslizei de volta para a inconsciência mais uma vez. Quando recuperei a consciência, eu me vi no hospital, sendo observado por um médico e um policial. Eu não tinha certeza de que horas eram. O médico falou primeiro. O paramédico que o atendeu estava preocupado com suas respostas a estímulos. Parecia que você poderia estar sob a influência de substâncias proibidas ou álcool. Gostaria de tirar uma amostra de sangue para verificar se você concorda. Eu assenti e murmurei. Vá em frente, doutor. Não tenho nada a esconder. Ele pegou a amostra e eu voltei a dormir. Acordei por volta das 9 da manhã seguinte. Sentado ao lado da porta estava outro policial que parecia pouco mais velho que um adolescente. Você está se sentindo bem, senhor? Ele perguntou educadamente. Acho que sim, respondi. Nem sei bem por que estou aqui. Vou deixar o chefe explicar isso se você não se importar. Está acima do meu nível salarial. Logo depois, uma enfermeira entrou, percebeu que eu estava acordado e se ofereceu para me trazer chá e torradas. Fiquei grato pelo NHS. Enquanto ela verificava meus sinais vitais, o policial saiu e murmurou em seu rádio. Ele retornou, ainda falando suavemente no aparelho. Certamente, senhor. Sim, vou informá-lo agora. A enfermeira saiu, prometendo enviar o café da manhã em breve, e o oficial se aproximou da cama. O chefe está a caminho agora, para tratar de um assunto relacionado. Ele deve chegar em cerca de meia hora. Você pode esperar, senhor? Ele perguntou, olhando diretamente para mim. Eu respondi com um sorriso sarcástico. Não se preocupe. Nós dois sabemos que se eu tentar ir embora, você vai ter que me algemar. Isso vai te agitar e eu vou ter que mastigar meu café da manhã com restrições. Vamos manter o decoro, certo? Ele riu da minha resposta. Lidar com um profissional é revigorante, senhor. Isso simplifica as coisas. Então, tomado por uma noção, ele se inclinou para fora da porta e se dirigiu a uma enfermeira que passava. Ao retornar, ele se acomodou, folheando uma revista sobre a vida no campo deixada na mesa próxima. Capturando meu olhar, ele explicou: acabei de mencionar que você pode estar saindo em breve, escoltado, então nós dois apreciaríamos uma xícara de chá mais cedo do que tarde. Fiel à sua palavra, em 10 minutos eu estava mordiscando uma torrada, nós dois tomando chá, discutindo o péssimo desempenho da Inglaterra no segundo teste na Austrália. Uma hora depois, eu me vi em uma sala de interrogatório na delegacia de polícia local, preso sob suspeita de agressão com dano corporal. O oficial investigador se apresentou e reiterou a cautela. Eu entendi. Eu não joguei. Essa infração trazia consequências sérias se acusado e condenado. Sim, eu entendi. Ele me pediu para contar os eventos da noite anterior. Eu lhe dei um relato mais ou menos preciso dos eventos. Minha esposa me trouxe uma bebida e meu medicamento. Exausto, tive que me recolher para a cama. Algo me despertou, e ao perceber que minha esposa não estava ao meu lado ou no banheiro, desci as escadas. Detectei comoção, semelhante a uma luta entre dois indivíduos, o que me levou a agarrar o objeto mais próximo e correr para o solário. Lá, para meu horror, descobri um homem agredindo minha esposa enquanto ela implorava por ajuda. Lembro-me de agredi-lo, mas minha memória desaparece até que o médico me reanimou. Minha esposa está bem? Perguntei. Ninguém vai confirmar, mas lembro vagamente de ter sido informado de que ela está ilesa, veio a resposta. Ele me olhou pensativamente. Ela também foi apreendida. Você caiu em cima da agressora, prendendo-a inadvertidamente. Supostamente, quando os paramédicos a libertaram, ela tentou agredi-lo com o mesmo rolo de massa que você usou. Eu me senti genuinamente ofendido por essa revelação, minha expressão de mágoa genuína. Mas por quê? Ele a estava atacando. Você não reconhece o cavalheiro? Ele questionou. Confessei que não me lembrava de muita coisa. Estava escuro, e ele estava de costas para mim. Minha cabeça também estava girando, expliquei. Parece, ele disse suavemente, que você pegou sua esposa com o amante dela. Seu vizinho, Sr. Justin Clark.
Eu simplesmente o encarei. Eu sabia que qualquer surpresa fingida seria transparente, então eu apenas olhei para ele, lutando com a verdade que não podia ser. Podemos assumir que você não sabia? Ele perguntou. Eu assenti. Eu tinha minhas suspeitas dado o recente distanciamento dela, mas ela nunca teve a chance. Mesmo quando estávamos separados, eu sempre sabia onde ela estava. Então atribuí a distância dela à minha depressão, e não à infidelidade. Deixe-me esclarecer, eu insisti. Estou sendo preso por suspeita de ABH, mas o homem que agredi, pensando que estava agredindo minha esposa, era na verdade o amante dela, meu vizinho casado. Esse é um resumo sucinto, ele confirmou. Droga, acho que eu deveria perguntar sobre o bem-estar dele então, sugeri. Ele fez uma careta. Ele está em coma induzido. O impacto parece ter causado uma hemorragia cerebral pequena, mas significativa. Não é imediatamente fatal, mas é um assunto sério. Fiquei em silêncio, contemplando. Agora preciso perguntar sobre seu histórico médico, ele disse, parando para permitir que as informações se acomodassem. Vamos verificar com seu médico, é claro, mas quais medicamentos você está tomando atualmente? Mencionei as estatinas para meu colesterol e as vitaminas que minha esposa recomendou fortemente que eu tomasse. Ele se levantou do assento. Você ainda está preso, mas estou retendo as acusações por enquanto, aguardando uma investigação mais aprofundada. Espero que entenda. Trocamos sorrisos cúmplices antes que ele sinalizasse para um policial uniformizado me escoltar até uma cela. Não resisti nem me opus. Havia tarefas em mãos para eles, evidências para reunir e processar. Eu me sentia contente e seguro onde estava. Por que causar problemas? A investigação prosseguiu sem problemas. Considerando a seriedade do dano infligido a Justin, atenção completa foi dada à coleta de evidências e à condução de análises forenses. Consequentemente, em uma semana, ficou evidente que Julie e eu tínhamos sido deliberada e metodicamente administrados com um medicamento prescrito, supostamente para a insônia inexistente da minha esposa, ao longo de um período de pelo menos 3 meses. A análise do sifão da pia do banheiro de Julie revelou restos de vômito, contendo a mesma substância que a descoberta em ambas as residências, armazenada em recipientes falsamente rotulados como suplementos vitamínicos. As únicas impressões digitais encontradas nesses recipientes pertenciam a Justin e Sheila. Conhecidos desleais administraram as mesmas doses a Julie e a mim. Como resultado disso, Julie, que era pequena, mostrou os primeiros sinais de danos no fígado. Felizmente, a doença foi descoberta antes de se tornar irreversível. O vídeo feito por Julie e as gravações de nossas conversas telefônicas confirmaram nossas histórias. Além disso, meus exames de sangue mostraram que durante a briga com Justin, eu estava tomando uma quantidade significativa de sedativos, o que causou uma mudança na investigação policial. Um estudo das conversas telefônicas e mensagens de texto do casal mostrou definitivamente que eles estavam em conluio e deram a Julia e a mim substâncias ilegais enquanto estavam envolvidos em seu primeiro daier. Justin se gabou de que gostava de estar com minha esposa em nossa casa enquanto eu dormia no andar de cima. Ele se sentiu ofendido pelo meu desrespeito por ele, vendo isso como uma forma de retaliação. Quando me lembrei do que minha esposa disse em resposta a algumas coisas, me peguei desejando ter batido nela com um rolo de massa também. As coisas tomaram um rumo positivo. Julie voluntariamente permitiu que a polícia tivesse acesso total à nossa casa, assim como eu fiz. Não tínhamos nada a esconder. Ao inspecionar nossos computadores para ver se Julie e eu tínhamos planejado o incidente naquela noite, foi revelado que o indivíduo enganador estava manipulando as finanças de seus investidores e elaborando um esquema para uma grande recompensa antes de fugir para um país sem tratado de extradição. Eles descobriram várias contas suspeitas no laptop escondido em seu quarto de hóspedes, incluindo uma em nome da minha esposa. Ela pensou que eles pegariam nosso dinheiro e fugiriam. Ele tinha intenções semelhantes, mas ela não fazia parte do plano. Só o dinheiro dela fazia, junto com o meu. Gostaria de poder testemunhar à polícia informando-a sobre isso.
Eventualmente, ambos foram acusados de administrar veneno maliciosamente, com a intenção de ferir, ofender ou incomodar qualquer outra pessoa, sob a seção 24 do Offenses Against the Person Act 1861. A sentença máxima, se condenado, era de 5 anos de prisão. Eles também foram acusados de conspiração para fraudar. Apesar de Sheila não estar envolvida em finanças, suas mensagens para Justin indicavam sua participação ativa e conscientização. A sentença máxima para essa acusação era de 10 anos. Justin recebeu alta do hospital e foi levado diretamente para a custódia policial. Ambos permaneceram sob custódia até o julgamento. Minha esposa foi sentenciada a 2 anos de prisão por administração maliciosa e outros 2 anos por conspiração para fraudar, com ambas as sentenças sendo cumpridas simultaneamente. Ele recebeu uma sentença de 3 anos por administração maliciosa devido ao dano causado ao fígado de Julie, e mais 5 anos por fraude. Julie não poupou esforços para ajudar a polícia a rastrear cada centavo que ele possuía. Houve um vislumbre de boas notícias para ele. A equipe médica da prisão está otimista de que sua fala estará totalmente recuperada quando ele for solto. No entanto, suas perspectivas futuras de emprego após a libertação permanecem incertas. A maioria de seus bens foi confiscada pela polícia sob o Proceeds of Crime Act, e até mesmo seus antigos colegas de classe não estão dispostos a lhe oferecer um emprego envolvendo finanças. Mas isso não foi o fim. Longe disso. Depois que a polícia esclareceu que éramos as vítimas e que eu não enfrentaria acusações de danos corporais reais, já que fui drogado por um cúmplice da pessoa, fui acusado de agressão. Recrutei alguns velhos conhecidos da mídia nacional. Julie e eu escolhemos manter um silêncio digno. Tínhamos sido flagrantemente traídos por aqueles em quem confiávamos e precisávamos de tempo para contemplar. A cobertura da mídia foi implacavelmente mordaz. Sheila e Justin foram condenados em todas as oportunidades. Nenhum comentarista ou especialista conseguiu encontrar qualquer justificativa para suas ações. Julie, especialmente, conquistou simpatia a tal ponto que ninguém conseguia compreender como Justin pôde deixá-la por outra. Quanto a mim, bem, não exatamente o mesmo nível de simpatia. Durante o julgamento, nossos filhos estavam presentes no tribunal. Não pude me juntar a eles até depois de ter testemunhado e sido dispensado. Meu tempo no banco das testemunhas foi breve, apenas 20 minutos. As evidências mais incriminatórias vieram dos peritos forenses, meus exames de sangue, os danos ao fígado de Julie, os recipientes de vitaminas, as mensagens de texto e a análise financeira. Eu não conseguia entender por que Julie deixou Justin convencê-la a se declarar inocente. As mensagens deles praticamente confessavam tudo. Como mencionei antes, Justin sempre achou que era inteligente. Não. Depois de ouvir a verdade nua e crua no tribunal, minha filha cortou laços com a mãe por tempo indeterminado. Ela informou na prisão que não tinha permissão para contatá-la ou visitá-la, nem as crianças, ou elas buscariam uma ordem de restrição, já que ela era uma envenenadora condenada. Meu filho, que era muito próximo da mãe, levou isso especialmente a sério. Ele perguntou se eu ficaria chateado se ele a visitasse na prisão para ouvir o lado dela. Se você acha que isso é necessário, filho, eu o tranquilizei, então você deve ir. Caso contrário, você pode se arrepender depois. Mas eu o avisei, prepare-se para a decepção. A visita aconteceu algumas semanas depois. Ele me ligou naquela noite. Você estava certo, pai, ele admitiu. Fiquei desapontado, mas agora também não preciso me arrepender de ter cortado relações com ela. Obviamente, cada uma de suas declarações o aterrorizava mais do que a anterior. Foi minha culpa não a ter apreciado, me negligenciado e não ter alcançado uma posição mais alta na sociedade. Ela não era responsável por nada. Esse homem viu-a manipulou quando ela estava vulnerável, a preparou, ofereceu-se para dar a Júlia e a mim substâncias ilegais e transferir nossas economias para sua conta no exterior. Então ela levou sua ilusão ao extremo. Vou ter que explicar muita coisa para ter seu pai de volta, ela disse a ele. Mãe, você o envenenou para ficar com um homem que ele odiava. Traga-o de volta. Da próxima vez, temo que você não vai escapar tão facilmente. Obviamente,
O rapaz ficou tão indignado com a ignorância dela que lançou outra enxurrada de críticas sobre ela. Você percebe que ele viu todas as mensagens em que você o humilhou enviadas para o idiota da porta ao lado, e nem Cristo nem Ciro falam que você não faz melhor. Agora, o maior arrependimento do pai é que ele não sabia que você estava com Justin, caso contrário, ele poderia ter te derrubado com um rolo de massa. Ele arriscou ir para a cadeia pensando que estava protegendo você de um ladrão enquanto você o intimidava pelas costas com seu amante furtivo. Senti uma pontada de culpa sobre isso, mas não prestei atenção. A separação deles não foi amigável. Na verdade, as condições espelhavam as de suas irmãs. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma visita. Ela perdeu não apenas sua dignidade e reputação, mas também seu marido, filha, filho e netos, tudo por um caso de mau gosto com um estelionatário. Ela também perdeu uma parte substancial de suas economias. Durante nossos procedimentos de divórcio, enquanto ela estava sob custódia, vendi a casa e dividi nossos bens de forma justa. Com riqueza suficiente para desqualificá-la da assistência jurídica, ela teve que pagar a conta de sua defesa. Além disso, entrei com uma ação de danos pessoais contra ela pelo sofrimento emocional causado por suas ações maliciosas. Quando ela for libertada, ela só terá sua pensão e pouco mais. Simultaneamente, Julie se divorciou de Justin. Se ele esperasse metade da casa deles, ficaria profundamente decepcionado. A casa, doada em fideicomisso por Julie e seu primeiro marido para seus gêmeos, permite que Julie a ocupe por toda a vida. Justin fica com nada além das ruas. Julie e eu resistimos à tempestade do escrutínio público por alguns meses, com cuidado para nos retratarmos como vítimas do comportamento desprezível de nosso cônjuge. Quando o frenesi da mídia se tornou avassalador, eu me retirei para uma vila isolada no sul da França por 2 semanas, enquanto Julie buscava consolo com uma amiga em um retiro semelhante. Percebemos que confiávamos imensamente uma na outra, especialmente devido à nossa experiência passada de traição. No começo éramos amigos, depois amantes, até que finalmente vendi minha parte da casa e fui morar com Julie. Meus filhos a adoram, e os filhos dela têm uma nova avó agora. Os gêmeos de Julie também se dão bem comigo, embora eu não seja Justin. Não somos casados, e é improvável que um dia nos casemos. No entanto, tenho orgulho de chamá-la de minha companheira de vida, sabendo que se ela se cansar de mim, ela gentilmente me deixará saber que tudo acabou entre nós. Acredito que ela não me enganará, assim como confia em mim. Comecei esta história mencionando minha depressão devido à falta de intimidade. Julia encontrou uma solução. A dívida foi paga integralmente durante a primeira semana de sua estadia na França. Ela é uma amante incrivelmente apaixonada. Como alguém poderia deixar a cama por uma mulher comum como Sheila está além da minha compreensão. Ainda tomamos vitaminas à noite, mas agora são as vitaminas certas. Julia parou de beber para ajudar seu fígado a se recuperar, e eu segui seu exemplo. Quero viver o máximo possível acordando ao lado dela todas as manhãs. Anteriormente, mencionei a beleza, o intelecto e a capacidade de retribuição de Julie, e eu já estava apaixonado por ela. Minha brincadeira tinha um toque de verdade. Agora, é inegável. Ela suportou a perda de um cônjuge para o câncer, criou 2 filhos sozinha e sofreu a traição daquele indivíduo desprezível. No entanto, ela ainda sabe amar. E sou eu quem ela ama, com defeitos e tudo. Que mulher extraordinária! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!